Isso. Agora eu vou só mutar aqui. Deixa eu ver se está transmitindo aqui direitinho. Denner, você está com a outra página aberta? Estou no YouTube, sim, mas eu estou pela internet normal. Mas começou aí? Calma aí que eu vou atualizar, porque aqui não apareceu, não. Não. Ah, começou. Problemas técnicos, começou. Começamos, né? Bora lá. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui para nos assistir, né? Fiquei sabendo de muitas pessoas que se interessaram pela temática. Eu quero começar dizendo que essa live, né, ela é promovida pelo grupo de pesquisa em gênero, que é ligado ao UFG, o GPEG, coordenado pela professora Ana Carolina Coelho. Nós vamos fazer fizemos uma parceria, né, com um grupo que eu também coordeno, que é o GEDING, que é um grupo de pesquisa sobre história do direito da mulher e de gênero. A professora Tatiana também faz parte desse grupo, lá do Unialfa, e nós estamos aqui para discutir, né, essa temática de mulheres encarceradas. Antes de dar início aqui às apresentações, eu gostaria de agradecer ao NEAB, né, lá do campus de Fortaleza, porque vocês nos atentaram para algo que nós não tínhamos percebido, né, que é a forma como a gente tem divulgado assuntos sérios, né, e as fotos, às vezes o marketing que a gente faz ali, a visibilidade que a gente coloca com fotos sorrindo, né, ou que a gente não coloca ali uma coisa mais séria tanto quanto o assunto exige. Então, muito obrigada, né, pelas dicas de vocês aí, nós agradecemos de coração. Tá bom? Quero passar a palavra agora para uma mulher poderosa, né, a responsável por hoje eu estudar gênero, por hoje eu estar na história, que é a professora Tatiana Coelho, para ela se apresentar e apresentar os nossos convidados. Imagina, obrigada, Anne, obrigada, primeiramente, a delegada, a doutora Adriana Corsa, agora deputada estadual, tanto contribuiu para o nosso estado, tanto atuou dentro das políticas de gênero. Bem-vindo, Denner. O Denner, a gente participou da banca dele recentemente, ele tem um excelente trabalho sobre mulheres encarceradas em Goiás, então cabe mais do que oportunizar, mas é uma obrigação, né, quando a gente vê assuntos pautados na perspectiva de gênero, que eu falo que já falar de mulheres encarceradas é falar da segregação, porque envolve várias intersecções, como diria Djamila Ribeiro, ou até mesmo a própria Angela Davis, que nós falamos de um lugar específico, né? Tem classe envolvida nessa perspectiva das mulheres encarceradas, temos a questão de gênero, temos a questão racial, então perpassa várias desigualdades que estruturam o nosso país e não só o nosso estado. Então, primeiramente, muito obrigado, agradecer a presença aqui da doutora Adriana, junto com a gente, para esclarecer nossas dúvidas, nossas reflexões. Isso aqui vai ser uma espécie de, nossa, não é nem diálogo, né? É um quadrado vivo, digamos assim. Tem roda viva, é um quadrado vivo. Eu passo a palavra para o Denner agora, e deixando já meu agradecimento, todo o meu afeto e minha inspiração de luta, de militância social, política, para a gente viver num mundo mais igualitário. Obrigada. Obrigado, agradeço. Boa tarde, professora Anne Caroline, né, minha orientadora no TCC, a professora Tatiana Coelho, que foi a minha avaliadora também, que eu conheci no TCC, e a querida deputada estadual Adriana Corsa, a qual eu já conheço o trabalho dela. Inclusive, eu fui e assisti um simpósio sobre mulheres aqui em Goiânia, né, no Oscar Niemeyer. Inclusive, a professora Ana Carolina, encontrei ela lá, e a doutora Adriana estava lá e palestrou lá em cima. Então, eu já conheço ela, já venho acompanhando ela de outros eventos, venho assistindo, venho acompanhando ela. Estou muito realizado, feliz por estar aqui, agradeço demais pela oportunidade, professora
as senhoras que tiveram essa iniciativa e me convidaram, fico muito feliz mesmo, agradeço pela oportunidade. Eu que fiz parte estou fazendo parte, né, do grupo do GEDING, da Unialfa, sobre a história da mulher e de gênero, né, pude ter uma perspectiva hoje por homem, né, de ser homem, e as professoras que têm me orientado e me ensinado muito nisso. Então, eu aprendo diariamente, fico muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui. Eu continuo? Agora a senhora, doutora Adriana, por favor. Bom, boa tarde, Denner, professora Ana Caroline, de forma muito especial a professora Tatiana, que me convidou, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e com todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento, né? Eu queria também parabenizar pela escolha do tema. Eu penso que, desde que há o sistema prisional, talvez as pessoas mais esquecidas são as mulheres encarceradas. Mas nesse momento de pandemia, em que nem a família pode vê-las, talvez seja muito pior, e é um momento, né, muito, muito sério da gente discutir a situação dessas mulheres. Eu recebi uma denúncia sobre as mulheres aqui em Goiás ontem à noite. Estou trabalhando nessa questão hoje durante o dia, coincidentemente. Então, é uma situação gravíssima. E muito oportuno esse debate, muito sério, e acredito que toda a população precisa saber do que, na verdade, acontece, né? Então, muito, muito bom, eu gostaria de parabenizar, quero agradecer, né? Eu sou delegada de polícia de carreira há quase 20 anos, aliás, há mais de 20 anos, né? Em janeiro completei 20 anos, sempre trabalhei no combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Então, conheço de perto essa realidade, eu fui chefe de presídio, inclusive, no interior de Goiás, e hoje atuo principalmente no combate a toda forma de desigualdade e também de violação de direitos. Então, como deputada, eu me coloco à disposição nessas lutas, faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e procuro, né, atuar no sentido de lutar pelos direitos das mulheres onde elas estiverem. Quanto mais vulneráveis estiverem e precisarem. Então, satisfação estar aqui com vocês conversando sobre isso. A gente até que agradece muito, né, a senhora, porque quando a gente pensa, né, em todos os cenários de desigualdade, né, e especificamente em desigualdade de gênero, nós sabemos a importância que é termos uma mulher, né, termos mulheres nesse campo representativo, né, porque senão a gente não tem voz também na política, né, então parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. E quando a gente fala, então, né, você queria falar, Tatiana? Acho que eu te interrompi. Vamos iniciar, então. É um diálogo mesmo, né, bem informal, a gente vai mais colocar nossas perspectivas científicas aqui, acadêmicas, e a partir desse cenário geral, que a senhora mesma apresentou, que são mulheres vulneráveis, né, são mulheres que estão à mercê da solidão, da violência psicológica, são mulheres que elas são condenadas 2 vezes, duplamente, às vezes triplamente, porque elas já transgridem a norma social, que é para todos, então, e elas transgridem também o seu lugar social, que é o do ambiente privado, e ir para o mundo do crime, né? Não é falta de conhecimento da maioria, que a maioria de mulheres estão ligadas, estão condenadas, metade das condenadas estão aguardando o processo em andamento, são condenadas por tráfico de drogas. E dentro dessa perspectiva, eu pergunto, né, qual é a eficácia da política de drogas nesse momento em que eu tenho mais de 60, um número de mulheres cada vez mais crescente dentro do sistema penitenciário brasileiro. Se existe uma preocupação, se existe dentro da área jurídica, dentro da área do direito, uma preocupação em pensar a mulher a partir desse contexto prisional.
Eu posso completar também a fala da professora Tatiana, né? Porque quando a gente fala sobre a questão da lei de drogas, né? Eu, antes de começar a estudar gênero, eu sempre ouvi que as mulheres que vão para o cárcere, muitas delas vão em função, às vezes, do seu companheiro, né? Acabam se envolvendo ali em algum tipo de crime que está associado ao seu companheiro, especialmente no campo do tráfico de drogas. E aí, né, pesquisando aqui, eu encontrei, por exemplo, que o Brasil é o 4º país no mundo em número de mulheres encarceradas, né? Isso é do Infopen, é um dado ainda antigo, eu não sei o de 2019, né, porque eles ainda não estruturaram esses dados para divulgação, que até é um indício aí, né, que a gente pode ver por que não andam organizando esses dados, mas quase metade dessas mulheres, né, elas estão presas sem condenação. E aí, outra coisa que eu achei alarmante, assim, foi o fato de que, a partir da lei de drogas, né, de 2006, 245% de aumento de mulheres encarceradas no Brasil, né? Então, é um aumento, assim, assustador, depois do advento da lei de drogas, né? Então, se a senhora puder comentar isso. Sou eu? Aham. Isso. É porque fala senhora, às vezes eu penso que é a professora Tatiana, né? Mas não precisa me chamar de senhora, não, tá? Que eu não gosto muito, não. Mas, liberar. Então, quando a gente fala, né, de uma forma geral, em mulheres encarceradas no Brasil, a gente fala de desigualdade, a gente fala de miséria, a gente fala de sofrimento, a gente fala de pessoas discriminadas pela sociedade, né? A gente fala de crianças abandonadas. Então, é uma história de dor e sofrimento, desatenção do poder público, e isso culmina, né, nessa situação que nós temos. Milhares de mulheres hoje encarceradas, uma grande parte delas ainda sem julgamento, e que, na minha experiência, né, você falou que, pelas pesquisas, até 2018, metade tem relação, aliás, metade ainda não foi julgado, 70% tem ligação com o tráfico. E o meu trabalho, a minha experiência como delegada, é isso mesmo. A grande maioria, elas estão presas, e não só por tráfico, mas pelo pequeno tráfico. Então, as mulheres, elas ocupam um segundo ou terceiro escalão nos grupos, né, relacionados ao crime organizado, e muitas vezes ocupam o lugar do seu companheiro, do seu pai ou do seu irmão quando são presos. Então, elas são funcionárias desses traficantes, que têm uma situação também de machismo e desigualdade de gênero muito grande. Elas, na verdade, elas têm que cumprir esse papel, caso contrário, elas podem até sofrer represálias e serem mortas. Então, eu, como delegada de proteção à criança, me deparei inúmeras vezes com situações em que o indivíduo era preso, pequeno tráfico, porque, na verdade, assim, bom, deixa eu terminar isso aqui para falar sobre a política de drogas. Pequeno tráfico, aí a mulher assume, ela não tem familiaridade, ela não é uma criminosa, quanto mais, né? Ela é uma pessoa, geralmente era dona de casa, fazia pequenos serviços informais, convivia com essa ilicitude do companheiro, mas, na verdade, geralmente elas não participam até então, e elas logo são presas. Isso faz com que crianças de 11, 12 anos, seus filhos tenham que assumir. E é nesse momento, né, sem que o ciclo de violência, de abandono e negligência do Estado seja quebrado, que esses meninos são mortos ou são detidos, né, entram no sistema de adolescentes infratores, e isso já se dá numa situação assim que a família se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Então, quem são essas mulheres que estão presas? São mulheres geralmente muito pobres, que vivem nas periferias, que cresceram muitas vezes em ambientes da mesma forma, e às vezes onde a violência estava muito próxima. Geralmente têm filhos pequenos, uma grande parte são negras, e não tinha uma perspectiva também de um emprego digno para cuidar dos seus filhos. Então, uma história de miséria, de desigualdade social. E na cadeia é a mesma coisa,
Porque na cadeia as mulheres vão para os piores lugares, são lugares que não há uma preparação para receber as mulheres. São puxadinhos que são feitos nos presídios, totalmente insalubres, totalmente indignos de um ser humano viver, separados dos seus filhos. Aquelas cenas, né, de crianças... Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, que mama em mim ainda. Aí você vê aquelas cenas dos bebês colocados na cela, isso é verdade, colocado na grade para mamar na mãe, né? Agora eu gostaria, eu não sei o tempo que eu tenho de cada pergunta, mas de dizer, é momento, aliás, já passou muito, de refletirmos sobre essa política de combate às drogas no Brasil. Ela é extremamente equivocada, nós policiais nos sentimos... vou usar o termo aqui que um policial que chefiava o DENARC em Goiás disse: eu me sinto enxugando gelo, prendendo pequenos traficantes, observando sem poder interferir esse ciclo da morte que acontece, né? O traficante maior alicia o adolescente mata o outro por causa de pequenas quantidades de droga ou por causa da rivalidade no bairro, e a gente não vê nada disso evoluir. Então, a política é equivocada, que resulta em morte, geralmente em morte da juventude negra da periferia, né? Porque, vamos falar a verdade, que pessoas brancas que vivem em locais de melhor poder aquisitivo, nem chamado de traficante na imprensa são. A verdade é essa, né? Isso aí a gente vê todo dia. Aliás, eu li hoje, aquele cidadão lá que a cobra picou lá, não chama ele de traficante de animais silvestres, não. É o jovem, o estudante. Então, a discriminação, a desigualdade é imensa, e a política de combate às drogas que nós temos no Brasil, ela reforça essa desigualdade e ela não resolve. Então, acho que a gente precisa avançar. Não tenho perspectiva de que isso aconteça nesse momento político que a gente vive, né? Até porque nós vemos uma crise sanitária sem precedentes, crise política e crise econômica ao mesmo tempo, mas esse é um fato. E se a gente vai falar, né, da situação das mulheres encarceradas hoje, a gente precisa... Eu acho que um dia nós vamos ter que ter coragem de encarar isso. Muitos países estão fazendo esse debate, essa reflexão nesse momento, inclusive países conservadores, como alguns estados nos Estados Unidos, e nós precisamos fazer também. Precisamos fazer o primeiro lugar em número de mulheres encarceradas no mundo. Eles ocupam o primeiro lugar do ranking. A senhora falou essa questão que a gente precisa parar para pensar. Uma coisa que me vem assim, não existe uma forma, né, de aplicar uma pena alternativa, porque a mulher que ela vai ser enquadrada como como tráfico de drogas, ela vai responder como um crime hediondo, certo? Se ela está traficando. Então, só que se a gente, ao prender essa mulher, já se sabe que ela não é ali a cabeça do negócio, ainda assim ela tem que cumprir, ela vai responder pela mesma quantidade. Mas essa é a legislação, né? A legislação federal teria que ser modificada. Agora, eu vejo, por exemplo, que nós temos também, por outro lado, além de uma legislação que... Eu penso que, por um lado, ela foi positiva no momento em que ela separa, né, o pequeno tráfico do grande tráfico. Ela pretende isso, ela pretende. Mas, na prática, o que acontece é que o grande traficante, ele está além do alcance das polícias. Ele não mora lá no bairro da região noroeste, onde a polícia vai, ele não mora lá. Ele mora no condomínio fechado. Entendeu? É isso que nós temos que mudar. Eu sou delegada e longe de mim dizer que nós não devemos combater o grande tráfico. Eu estou dizendo que sim, que os grandes traficantes de drogas, de armas, de pessoas, são as pessoas que mais fazem mal à humanidade hoje. Uhum. Mas tem que perseguir o grande tráfico. É isso que tem que ser o objetivo. Então, a legislação, ela separa, mas de toda forma,
o pequeno tráfico, ainda assim, continua sendo criminalizado, mesmo sendo muito pequeno. Vocês viram aquele rapaz que morreu de Covid, né? Ao ser preso com uma pequena quantidade de drogas, porque, na verdade, a legislação ela não fala só da quantidade, ela fala da forma que há a prisão. E eu já fiz dezenas de prisões assim. Então, você observa como que está o dinheiro que tem no bolso dele. São muitas notas de 10, né? Você observa movimento de pessoas entrando e saindo. Então, são vários fatores que levam à constatação que a pessoa está praticando o tráfico, e não como usuária, né? Como usuária. O usuário, essa é a questão positiva dessa lei, que coloca o usuário do entorpecente ilícito como uma pessoa que precisa de tratamento, e isso eu concordo plenamente, e acredito que é verdade, né? Mas o pequeno tráfico continua sendo criminalizado, tem uma diferença na lei, dentro da penalidade, porém, o pequeno tráfico ainda é o grande alvo das polícias, conforme a conformação que existe hoje no país. Então, acho que é isso que precisa mudar. Isso atinge em muitas mulheres. Agora, por outro lado, nós temos também uma justiça que muitas vezes tem uma má vontade muito grande. Por exemplo, há 2 anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as mulheres que estão grávidas, encarceradas, que estão grávidas ou têm filhos de até 12 anos, devem cumprir prisão domiciliar. E isso é cumprido? Isso é cumprido aqui em Goiás, Denner? Meu amigo estudante de direito. Não é cumprido. Né? E nesse momento de pandemia, acho que é algo que nós precisamos questionar. Sim. Por que pessoas, bandidos, criminosos, assassinos, vão para casa em prisão domiciliar, e essas mulheres com criança pequena em casa, grávidas, vocês sabem que no Brasil é a maior mortalidade de mulheres grávidas no Covid-19 do mundo. Por que essas mulheres pobres têm que ficar encarceradas? Não, 84% das unidades prisionais no Brasil não tem cela para gestante, né? Então, é impossível que essas mulheres não sejam Eu não sei se vocês conhecem uma cadeia. Fala para o Denner. Nessa questão que a deputada tocou, o que acontece? Os tribunais, quando eu estudei para fazer o TCC, nós analisamos esse HC do Supremo Tribunal Federal, o HC que libera, né, as mulheres que estão gestantes, que têm crianças de até 12 anos. Isso, HC coletivo. Então, eu fiz uma análise e dediquei um tópico do nosso trabalho para desenvolver sobre esse HC. E aí nós estudamos também a questão de como os tribunais estão reagindo. E nesse estudo, a gente estudou bastante que os tribunais eles criam vários obstáculos, né, e as decisões do juiz são diferenciadas para manter essas mulheres encarceradas. Isso. Então, uma mesmo periculosidade que vai ser ruim para o filho, exatamente. São, em cada caso, né, nós temos aí, você veja, o pequeno tráfico não é um crime violento em si. Sim. Não é. Então, elas se enquadram nesse HC coletivo, porque um critério não é, Denner, é não ser um crime de violência, porque, na verdade, nós temos mulheres presas por crimes violentos, e eu acredito que está correto, né? Infelizmente, tem casos, inclusive mulheres que eu prendi, que mataram filhos, que esfaquearam crianças. Sim. E, assim, é do conhecimento também. A senhora teve muita... Você, né, prefere que chame você, teve muito conhecimento também das mulheres que são presas nos presídios, nas unidades prisionais, por terem entrado com droga, ou querer entrar com droga para o marido, né? Que é marido que está devendo lá dentro, que coloca, né? Nossa, eles vão me matar, preciso que vão me matar, ou mandam matá-la. Sim, e aí essas mulheres que elas nunca tiveram passagem pela polícia, nunca tiveram nada no boletim de ocorrência, elas têm a sua primeira prisão por tentar entrar com droga num presídio para um homem, para o marido, para o irmão, entendeu? Então, acontece muito isso. É nítido que não é um tráfico hediondo, né, doutora? E não há o dolo de traficar, né? A grande questão é essa, não há dolo de traficar, o elemento objetivo ou subjetivo do tipo, na verdade. Então, é muito interessante você colocar isso, né?
Mas assim, Dena, eu até queria conhecer seu trabalho depois, Sim. porque foi isso mesmo que eu Excelente. percebi, que existem, assim, como se fossem desculpas, né, para não liberar as mulheres, algo extremamente desumano. Inclusive, aqui a gente vai acionar a Defensoria Pública, porque não, no início, de acordo com a Pastoral Carcerária, né, que faz um trabalho muito importante em todo o país, no início houve, né, algumas mulheres que tiveram esse seu direito garantido, mas depois isso, a exemplo do país, né, não continuou, então foi um número muito pequeno. E hoje, com essa questão do Covid-19, eu penso que essa é uma atitude assassina do Poder Judiciário. Genocida. E nós devemos cobrar. Agora, Sim. quem fala por essas mulheres, né? Quem fala por elas? São pobres, são negras, como foi falado aqui muito bem pela professora Tatiana, transgrediram o seu papel de mãe. Gente, tem avós lá. A voz que o neto pediu para esconder. Sim, eu não falei, Eu doutor. sei, porque eu já tive que fazer procedimentos, Sim, né? eu trabalhei, fiz estágio durante 2 anos na Defensoria Pública do Estado e fiquei na área criminal. Então é uma história interessante porque eu entrei com uma percepção que é a percepção da gente, do machismo que é até enraizado, né? A gente cresce ouvindo isso e lá dentro eu tive outra perspectiva, tive outra visão e eu pude estar em audiências e durante essas audiências eu percebi justamente isso que a senhora falou. Um caso, por exemplo, de uma avó, de uma mulher, ela idosa, que ela pegou o cobal que chama para levar para o presídio, e nesse cobal ela só pegou na casa da namorada do rapaz e levou para o presídio. Quando eles chegaram e abriram o pasta de dente, espremeram, saiu um cigarro de maconha lá de dentro. Então essa idosa estava totalmente lá na audiência de custódia, sem entender o que estava acontecendo, que estava sendo presa por tráfico, entendeu? Meu Deus. Por estar com isso. Então, são várias situações Cadê o dolo? Cadê o dolo? Sim, Como é que, são várias né? situações que a gente se depara. Inclusive, essa outra situação que a senhora falou de mulheres que estão amamentando, né, que estão lactantes. Eu tive em audiência de uma mulher que estava lactando, né, a camisa chegava a mostrar, ela tinha 2 crianças e a juíza negou a prisão domiciliar para ela com base de que ela não tinha o comprovante de endereço, doutora. Mas não tinha o comprovante de endereço. E aí foi questionado, doutora, mas... Sim, doutora, mas tem aí, a senhora está vendo a situação, é uma cena lamentável, ela está lactando, tem criança, mas não tem comprovante de endereço e nem o comprovante de nascimento das crianças. Então precisa disso. Falta a boa vontade de usar a lógica do razoável. Né? Gente, porque você, né, quando eu como delegada, quantas vezes, né, me aconteceu isso, de chegar uma pessoa lá acusada de um crime de só menos importância, você vê que é uma pessoa humilde demais, que não tem condições, olha, eu não tenho documento, eu perdi, eu não tenho, você manda buscar, eu me lembro de ligar para o cartório no Maranhão, olha, eu preciso da certidão de nascimento dessa criança, manda para mim. Sim, e na hora manda, porque você é autoridade, você pede, as pessoas podem fazer isso, sabe? E só porque é mais fácil você ser mais benevolente com quem tem bons advogados, né? Que trazem os documentos prontos. Sim, e é bem mais fácil, também, né? Acontece no caso, doutora, igual a senhora citou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, como ela não tem um atendimento anterior com essa pessoa que foi presa, porque na audiência não apresentou o advogado, aí a Defensoria Pública assiste a pessoa lá na hora. Então, ela não tem contato anterior para solicitar, informar para essa pessoa, olha, cadê o documento da criança, cadê a certidão de nascimento da criança? Então, a situação ali naquele momento é muito rápida, é muito complicada e não tem nem como, né, providenciar, por exemplo. E aí, nesse caso, essa pessoa que a gente sabe que, como a senhora mesmo disse, que essas pessoas, a maioria são de classe, né, mais inferior, tem mais baixa, tem uma condição financeira menos, né, favorável. Essas pessoas, então, elas não têm nem a certidão de nascimento, ainda não fez, ainda não registrou a criança. Acontece isso também, né, Adriana?
Sim, acontece Deixa eu bastante, puxar uma mas é algo que a autoridade ali pode determinar, né, que seja providenciado. É uma questão também de sensibilização, né, das autoridades, mas isso é um caminho longo ainda. Sim. Eu quero fazer um gancho com a fala da Adriana e com a fala do Denner. Algumas palavras se tornaram indiciárias no seu texto, no seu diálogo, Adriana, que foram a maioria das mulheres encarceradas são negras, são as mais vulneráveis, as que mais se encontram em ambientes insalubres, quando a gente pensa na realidade do sistema carcerário no Brasil, né? O Denner trouxe a sua experiência, tanto universitária quanto de vivência mesmo, de como se dá essa desigualdade na prática. Então, nós temos e periférica, pessoas pobres, mas eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar aqui que é algo muito importante, imprescindível no nosso discurso, que é uma segregação de gênero, é uma segregação de classe e, antes de tudo, é uma segregação de raça. Porque nós estamos falando, quando eu falo de sistema carcerário, ele tem uma cor, ele tem um corpo, ele tem um lugar. Esse lugar, ele é a periferia, esse corpo, quando eu estou falando aqui de mulheres encarceradas, é um corpo negro, é um corpo de mulher negra. E aí, a partir dessa perspectiva, a partir do cenário de pandemia, numa pandemia mundial que nós estamos vivendo, eu posso, como não pensar todo esse contexto de desigualdade, em que eu posso falar interseções, né, de etnia, de gênero e de classe, como eu não posso associar isso a uma política de genocídio a mulheres negras? É possível afirmar que não existe essa política? Tanto é criticada a palavra genocídio, mas essa negligência do Estado não acaba cumprindo com uma política de genocídio, em que mulheres negras, pobres, periféricas, é que vão morrer? Até interessante também, Tatiana, eu ouvi, Adriana, seu microfone está fechado. Eu ouvi recentemente de uma pessoa dizendo, mas é claro que a maioria é negra, né? A maioria dos presidiários, ou a maioria das presidiárias é negra, porque a maioria da população brasileira é negra, né? Então, assim, a análise que às vezes a gente vê por aí, né, está pautada nesse tipo de argumento, né, que é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Bom, primeiro eu queria comentar, né, que além dessa questão que a professora Tatiana coloca, né, da negligência, desrespeito com as mulheres negras, ele não acontece só nesse contexto, né, das mulheres encarceradas, em todos os contextos, porque se a gente pegar, por exemplo, o feminicídio, que são crimes gravíssimos, que é um grande desafio, hoje passei amanhã debatendo uma reunião nacional, debatendo essa questão do feminicídio, também são as mulheres negras as mais atingidas. Quando a gente fala sobre desemprego, são as mulheres negras, né? E quem está morrendo por causa da pandemia são as pessoas negras. Porque toda a desigualdade histórica do país, que foi o último a deixar de ser escravocrata, que é o Brasil, essa desigualdade, ela desemboca na morte. Só que não é só assim, na morte também pela violência, né? Como aconteceu com aquela senhora de 51 anos que teve o pescoço sufocado por um policial anteontem, uma avó. Então, a violência institucional também é dirigida às pessoas negras e também às mulheres. Então, perpassa todos esses cenários. E eu penso que a gente não pode falar só da situação da mulher que está ali presa, mas de tudo que acontece na vida dela, e pensar em políticas públicas que quebrem esse ciclo de violência e de miséria que ela vive, né? Então, quando a gente tem políticas, por exemplo, de estímulo à autonomia das mulheres, para que elas possam estudar, para que elas possam aprender uma profissão, tenham espaço no mercado de trabalho, a gente está ajudando a mulher a se envolver nessa situação, né? Quando a gente tem políticas de
combate à miséria, como Bolsa Família, que tanta gente que come bem critica. Existem estudos e existe uma tese de mestrado mostrando como Bolsa Família combate a violência doméstica no Nordeste, porque as mulheres puderam pôr para fora de casa homens que as espancavam, porque ela tinha o Bolsa Família, que é em nome da mulher. Né? De uns anos para cá passou a ter o cartão em nome da mãe. Então, políticas públicas que combatem desigualdade social, elas existem para quebrar esses ciclos. Por isso, elas têm que ser apoiadas. Infelizmente, hoje a gente vive um momento no país em que as políticas sociais estão sendo reduzidas, né? Em que há um pensamento assim, o Estado tem que diminuir, tem que ajudar menos a população, tem que ter menos políticas sociais, para que ele seja menor. Eu penso, né, isso não tem nada a ver com partido político, tem muitos partidos que pensam isso, outros não. Eu acredito que isso é um equívoco muito grande. E a prova está aí, a questão do SUS, né? Quem está socorrendo o povo? Quem está cuidando das pessoas aí na pandemia? É o hospital particular, amigos? Não, é o SUS. Né? Então, vamos diminuir o Estado? Vamos tirar investimento da saúde pública? Eu acho que é um equívoco, né? Então, para a gente pensar o que a gente pode fazer é investir em políticas públicas que tragam combate à violência contra a mulher, porque muitas dessas mulheres são vítimas de ameaça, de agressão, elas não têm como deixar esse relacionamento, que muitas vezes é abusivo, né? Então, nós temos que ter política pública de autonomia financeira das mulheres, nós temos que ter política pública que se dirige à infância e à juventude, que são os grandes protagonistas do pequeno tráfico nas cidades, né? Então, hoje nós não temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, um trabalho com as crianças e adolescentes de esporte, de cultura, né? Para que ele não se envolva na criminalidade, para que ele tenha alternativa, para que ele tenha uma política de primeiro emprego. Nós não temos hoje. Já tivemos, né? Já tivemos na época de alguns governos de prefeitos de partidos diferentes, né? Não estou falando aqui de partido A ou B, mas hoje não tem nada. Os ginásios, aí vamos sair de prefeitura, vamos falar do Estado. Os ginásios do Estado de Goiás, que é para a juventude estar jogando, praticando esporte, atividade cultural, estão fechados, estão acabando. Não é nesse governo, vem há muitos atrás e continua. Então, são políticas públicas imprescindíveis para a gente combater esse tipo de situação, para que não chegue lá, nesse ponto. Agora, por outro lado, nós precisamos rever a política de drogas do país e também essa ideia de encarceramento, porque se encarcerar tanto e tanta gente que pratica pequenos delitos, então, por exemplo, quando a gente vê o pequeno tráfico, é o crime contra o patrimônio, né? E você, né? Quando você pega a pesquisa, quem está preso no Brasil? Por que estão presos? São assassinos? Não. Das mulheres encarceradas, inclusive, são 62% por tráfico, o resto, 6% é de homicídio. E o resto não são crimes graves, são crimes, né, que a gente, assim, não é que não sejam crimes. Quem fica preso hoje no Brasil? São pessoas que não têm condições de ter uma boa defesa e praticam pequenos crimes. Tá certo isso, gente? Porque se fosse certo, o Brasil era um dos países mais seguros do mundo. Né? Porque nós somos um dos países que mais encarcera no mundo. Então, tudo isso precisa ser revisto. Pequenos crimes, vamos ter outras políticas. Crimes graves, eu, por exemplo, acho que quem tira a vida de outra pessoa, né? Quem mata outra pessoa, quem estuprador, pedófilo, essas pessoas têm que ficar presas, gente. Né? Mas não é assim que funciona. Até a Angela Davis fala, né? Que o feminismo negro ele precisa se unir, né, para trabalhar essa questão do encarceramento, porque ela fala o seguinte: não há democracia, né, sem as mulheres negras, porque elas representam o pobre, elas representam os negros, elas representam os indígenas, né, então são elas que são as vítimas de violência racial, de violência doméstica, né? Então acho que a elaboração dessas políticas públicas também precisa passar por essa questão da racialidade, por essa questão do racismo estrutural,
porque senão a gente não resolve. Né? E não é nem que não precisa. Passa toda a nossa sociedade. Se não é que não precisa passar, ela passa. Ela passa. A partir do momento que as mulheres encarceradas são maiorias negras, não tem como se fugir desse debate. Né? A própria Angela Davis, ela coloca. Só de completar, a política do encarceramento como uma política de controle social dos corpos. É uma política, é um instrumento de controle, de opressão aos corpos negros femininos. Então, é um debate que ele não se descarta, é ele que estrutura o cenário das mulheres encarceradas. Então, assim, eu acho que ele não passa, não é nem que eu digo assim, hoje não passa, não se privilegia esse aspecto, mas precisa privilegiar, precisa pensar. E outra coisa que ela fala também, né, e aí até discutindo com os meus colegas que são advogados, né, eu sou historiadora, sou formada em letras, não sou advogada, mas eu só trabalho com advogados, né, e a gente discutindo essa questão do encarceramento, já passou da hora da gente ter penas alternativas, porque só encarcerar não resolve, a gente já com isso provado há mais de anos, né, e a gente não toma nenhum tipo de ação para mudar, para trabalhar num sentido contrário a esse, né? Sim, Anne, essa perspectiva que a deputada Adriana falou sobre as questões das políticas públicas é tão importante, essas leis que veio para garantir, né, penas mais rígidas, mais fortes contra crimes que sejam cometidos contra as mulheres. Isso é tão importante, porque durante a fala dela e as explicações dela, todos os estudos que a gente faz e que a gente vê diariamente, e vocês comentaram que essas mulheres que estão presas, algumas delas sofreram assédio, sofreram algum abuso, e essa legislação forte que foi criada agora, né, punindo com mais rigor esses crimes cometidos, esses crimes de assédio sexual, esses crimes de abuso, isso influencia tanto no encarceramento, porque há mulheres que estão presas, ao longo dos muitos anos, essas mulheres foram presas por terem cometido um crime após terem sido assediadas, após terem sofrido algum assédio sexual. Então, essas legislações, igual a deputada fala, essas criações dessas políticas públicas voltadas para garantir, sabe, o direito, garantir que essas penas sejam mais rígidas com esse tipo de crime cometido com as mulheres, isso influencia muito até no encarceramento dessas mulheres, né? Isso aí é muito importante. Muitas delas, se a gente procurar bem, muitas delas, elas foram coagidas a cometer crimes para apoiar os seus companheiros. E elas não conseguem sair desses relacionamentos. Nós tivemos aqui, por exemplo, ano passado, uma moça que ela deixou um relacionamento com um criminoso que estava preso em um estado distante daqui. E ela veio para cá porque aqui tinha um familiar que ela achou que ele não conhecia. E ela tinha um bebê de 1 ano. E ela foi morta aqui com um tiro na cabeça, porque ela se recusou a continuar sob ameaças, né? Cuidando ali da boca de fumo, que era uma das atividades criminosas do assassino, do mandante do assassinato. Então, se nós tivermos políticas, e nós temos políticas elaboradas muito, muito eficazes, muito competentes nesse sentido, mas infelizmente nem todas estão sendo colocadas em prática. Por exemplo, que eu acho importantíssimo são os centros de referência, né? Eu tenho percorrido o estado de Goiás antes da pandemia, hoje percorro via internet, para que as prefeituras instalem os centros de referência, que é um lugar onde tem uma psicóloga, tem uma advogada, tem um assistente social, para a mulher, quando ela se sentir que ela precisa de um apoio, que ela precisa de ajuda, que ela não sabe se ela tem como sair daquela situação, ela não tem para onde ir, que elas possam, né, ir até lá e ser acolhidas e orientadas, e ter apoio jurídico, médico, psicológico, e ir com ela até a delegacia, né, fazer os procedimentos. Então, são políticas públicas simples, mas que podem salvar a vida dessas mulheres e dos seus filhos. Abrigos, sim. Nós temos pouquíssimos abrigos para as mulheres que estão sendo ameaçadas em situação de violência doméstica em Goiás, pouquíssimos. Essa é uma outra luta nossa. Então, não é à toa que o Brasil é campeão de violência contra a mulher.
Não é à toa que Goiás é o segundo estado em feminicídio. Isso tudo tem motivo, porque não há um investimento, uma prioridade nessas políticas públicas. Então, muitas mulheres que estão ali, ou elas são coagidas e ameaçadas por companheiros, ou elas sofreram graves violências na infância e na adolescência e foram morar nas ruas, e foram roubar para sobreviver. Enfim, são histórias, eu conheço muitas delas, são histórias terríveis. E mas em todas elas públicas... tem violência, tem descaso, tem negligência, Isso. em todas elas. Políticas não públicas aqui também... que eu não acho, por exemplo, eu prendi uma mulher que torturava uma menina. Ela ficou 7 anos e meio presa. Eu defendo isso, achei certo. Achei que foi uma pena boa, achei que foi um tempo razoável. Hoje ela está incondicional, né? Prendi algumas outras também. Acredito também, e aqui queria chamar a atenção de vocês, nós não temos um local em Goiás para as pessoas encarceradas com disfunções mentais. Então, eu acredito que existem mulheres que hoje estão encarceradas que não deveriam estar, que deveriam estar em locais para tratamento ou deveriam estar fazendo tratamento, porque nós não temos manicômios mais no país, deveriam estar fazendo tratamento para enfermidades mentais. Isso também é muito importante e muito agravado, né? As pessoas têm chamado a atenção que a situação de pandemia tem agravado muito os problemas de enfermidades mentais das mulheres encarceradas, porque elas não estão tendo as visitas das famílias, elas não estão tendo visita da pastoral carcerária, do pessoal lá da igreja que ela frequenta, eles não estão tendo, ninguém pode visitar, eu confirmei isso, inclusive, e o que agrava situações, né, de desequilíbrios emocionais e mentais. Sou eu agora? Sou eu? Sim, nós temos 10 minutos. Eu vi sua mensagem. Eu acho que a gente vai ter o quê? Mais uma pergunta, cada um. Desculpa, gente, meu celular, bateria. Eu acho que falta 10 minutos. Acho que não dá tempo de mais uma. 10 minutos. Eu já encerrei. Então nem vou fazer. Então porque assim, a gente foi puxar das orelhas, Adriana, para não poder passar do tempo, porque senão a gente. Eu tenho mais 3 hoje, reuniões online, também não posso atrasar. Mas, assim, o assunto é muito importante e eu acho que, assim como o Denner fez, eu queria parabenizá-lo por ter feito esse estudo, porque muito pouco é elaborado sobre essas pessoas, né? A sociedade tem uma ideia de que você coloca as pessoas na prisão e elas não vão mais sair, que você basta trancar e jogar a chave fora, mas não é assim, gente. Essas pessoas, elas vão voltar para a sociedade. E tudo que as desumanizar, que as brutalizar ali, também será revertido para a nossa sociedade. Então, assim, eu queria chamar a atenção, porque eu acredito que nós todos, principalmente nós que atuamos na área de direito, temos uma responsabilidade com o mínimo de humanidade. Então, essa determinação do STF, esse habeas corpus coletivo, ele tem que ser cumprido. Eu quero aqui chamar a atenção, Ministério Público, Defensoria Pública, tão atuante. A Defensoria Pública de Goiás, ela é pequena, mas é atuante, corajosa. Eu sou, assim, uma fã, né? Defendo a ampliação da Defensoria com novos concursos para o interior do Estado, faz muita falta. Mas tem que atuar nessa questão, né? Essas mulheres estão esquecidas lá, mulheres grávidas, na pandemia, presas, enquanto criminosos políticos presos com malas de dinheiro são soltos. Isso é muito injusto, né? Acredito também que a saúde dessas mulheres sempre é negligenciada, professora Tatiana. Eu fiz um projeto de lei aqui em Goiás para que aquele ônibus da Secretaria de Saúde que faz os exames de mamografia nas mulheres também fosse fazer os exames nas mulheres encarceradas de Goiás e me foi recusado esse pedido. E acredito que isso é uma questão de humanidade num país em que muitas mulheres morrem de câncer de mama. Então, elas têm direito a esses exames. E isso deve ser feito. Fiz um outro projeto também para que todas as pessoas, antes de serem colocadas dentro de presídios, homens e mulheres, façam exames de doenças infecciosas. Porque um local insalubre como as prisões, com uma pessoa com tuberculose, por exemplo,
não é um perigo só para aquelas pessoas que estão lá encarceradas, mas para toda a sociedade. São centenas de trabalhadores e trabalhadoras que têm contato com elas diariamente e que vão passar essa doença para suas famílias. Então, eu aguardo resposta do governo do estado sobre isso, mas nesse momento nós precisamos, o que eu gostaria de dizer, né, que eu recebi uma denúncia essa noite, de que há dezenas de mulheres já infectadas com o Covid-19 na Casa de Prisão Provisória de Goiás. Repassei ao senhor secretário de Saúde, que me parece uma pessoa séria, a pastoral carcerária, e a gente espera que isso seja verificado, porque, como eu disse, está em risco não só aquelas mulheres, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras do sistema penal e suas famílias. Então, isso deve ser verificado com atenção. E acho importante ressaltar aqui também o papel, como a senhora falou, né, para o Denner aí, o Denner e a Mariana, que acho que está aqui também nos assistindo, né, fizeram seus trabalhos sobre mulheres encarceradas, né, e a importância da pesquisa mesmo, né, da academia, de buscar. É claro que nós não propomos as leis, nós não fazemos as leis, mas nós podemos propor, né, a nossa pesquisa, né, de forma sistemática, né, a nossa pesquisa de forma profunda ali, a gente consegue chamar a atenção das autoridades, né, de alguma forma, para adventos, né, para problemas sociais como esses, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? E parabéns, Denner, aí mais uma vez, né? Que é um orgulho. A Leslie também, que está assistindo, também está pesquisando a questão desse habeas corpus aí para as mulheres. Ótimo. Então, eu gostaria de fazer um pedido, se vocês pudessem, através da professora Tatiana, que tem meus contatos, me passar, porque eu gostaria muito de, como deputada estadual, eu sou uma das únicas mulheres que está lá, e eu também represento essas mulheres. E eu gostaria, né, como deputada, de propor projetos e requerimentos que vocês entenderem que fosse necessário. Então, queria conhecer a pesquisa. Ainda existem autoridades no Brasil que gostam da ciência, né, que respeitam a ciência, que respeitam o conhecimento, a universidade, tá? Existem muitas ainda. E eu gostaria de conhecer esses trabalhos, para poder também atuar nesse sentido. Gostaria de ser um pouco mais proativa em relação a essas questões, a essas mulheres, às suas famílias, e tem uma ideia da gente fazer algo que pudesse acolher essas mulheres quando elas são egressas da cadeia, para que elas pudessem recomeçar a vida, né? Uma cooperativa de artesanato, alguma coisa que pudesse colocá-las novamente no mercado de trabalho, para que elas pudessem cuidar dos seus filhos com dignidade. Só uma pergunta aqui da nossa coordenadora do grupo do GPEG, que ela já me ligou 20 vezes aqui, coitada. Para mim também, eu ia te falar agora. Então faz você a pergunta. Não, vai. 4 minutos, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Bora. Ela está falando aqui sobre essa questão do tratamento psicológico, como não fazer disso, então, um reencarceramento, né? Porque se você tira... Exatamente. É um reencarceramento. Porque não está tendo visita, eu confirmei, não está tendo. Então, elas não veem as mães delas, elas não veem os filhos. Se elas estão grávidas, elas não veem seus companheiros, elas não estão tendo visitas. E elas não recebem essas visitas humanitárias, que são importantíssimas. Como eu disse, eu fui chefe de presídio, eu fiz assim, um dia ia o pessoal evangélico, o outro católico, o outro espírita, o outro ia pastoral, ou outro grupo que não era ligado a religião nenhuma, porque, né, também é um direito. Enfim, isso é muito importante. Humaniza aquele dia a dia, né? E isso não está acontecendo. E como eu disse, eu mesma fiz um flagrante de uma mulher que esfaqueou o filho de 5 anos, porque viu um demônio no filho. E eu mesma falei, essa mulher, ela tem um problema mental grave. Não é justo que ela vá para uma cadeia comum. E ela foi. Então, isso é muito injusto. Isso precisa ser revisto aqui em Goiás. Nós precisamos ter um encaminhamento correto para as pessoas que têm problemas de saúde mental. Então, são muitas lutas, né? Mas eu fiquei feliz de estar aqui com vocês, de ver que existe gente que pesquisa e que essas pesquisas possam ser aí uma orientação, uma inspiração para a gente lutar para ter um Estado mais justo.
Em relação às pesquisas, Adriana, pode ficar tranquila, o GPEG está de portas abertas para você, né? A gente tem pesquisas aqui em várias áreas, já fizemos lives aqui na condição, tivemos, assim, a presença da presidenta do comitê da ONU aqui, Socorro Gomes, né, falando sobre a questão das mulheres na América Latina. Sim, a professora Lúcia veio falar sobre a questão da violência doméstica. Então, nós somos um grupo de pesquisa que, dentro da academia, a gente quer furar essa bolha da academia e levar, né, levar nossos estudos, levar as pesquisas de alunos de mestrado, de doutorado, para poder desenvolver aquilo que a pesquisa se propõe, que é a efetivação social, né, chegar até a ponta e se efetivar. Então, o GPEG, desde já, agradece mais uma vez sua presença. Foi uma honra ter você aqui, né? Obrigada, Anne, obrigada, Denner. Seja bem-vindo ao mundo da pesquisa. O Denner está saindo da graduação agora, né? Falou que quer entrar, a gente falou assim, vamos embora, é uma trajetória árdua, difícil, de dedicação mesmo, né? Quase um ato de amor, porque a gente sabe as condições de pesquisar no Brasil, né? Como é difícil ser pesquisador no Brasil, mas são necessárias e precisamos de gente como você, Adriana, que esteja aberta para dialogar com grupos de academia. Então, muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez. Espero que não seja a última vez que nós estejamos juntas num diálogo tão edificante como esse. E fica meus sinceros agradecimentos em nome de todos e todas aqui, e em nome do GPEG. Eu quero aproveitar também que a minha pesquisa é mais no campo dos direitos da mulher e de gênero, né? Então, o GEDING lá do Unialfa, o Denner também faz parte, as meninas que estão aqui, também estamos à disposição para contribuir com a senhora aí. Ótimo. E eu estou super à disposição, tá, gente? Todos os meus projetos, eles vêm de debates com a sociedade e por isso eu acredito muito e luto muito por eles, tá? Muito obrigada. Isso é muito bom, né? Porque a gente tem um respaldo. Vai lá, Denner, dá seu tchau. Tem um respaldo de uma deputada, né? De uma pessoa que está ali dentro que pode fazer algo. Então, a gente discutir esses assuntos, discutir políticas públicas, né? Voltada para melhorar isso, né? Políticas públicas voltadas para o empreendedorismo da mulher, né? Para ela se garantir e isso. Ter a garantia, não depender de ninguém, depender de homem, né? Para nada. Isso é muito bom ter essa abertura que você oferece para a gente, essa humildade de escutar, de aprender, de discutir. Isso é gratificante. A gente, como cidadão, ter representantes assim que podem nos escutar, abrir as portas para a gente poder eu que agradeço, um pouco da pesquisa, né? Agradeço. Obrigada, viu? Parabéns pela sua pesquisa, tá? Obrigado, agradeço. Então, vamos encerrar, então, né? fica por aqui. Até mais. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo. Obrigado, até. Tá bom, obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.